Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Diálogo, conciliação, palavras de ordem para a resolução de processos mais simples. E é assim que funcionam os juizados especiais, criados para ajudar a destravar os processos na justiça e, como consequência, facilitar a vida do cidadão brasileiro. Mas nem sempre foi assim. O que hoje é motivo de celeridade, antes representava uma espera sem prazo de validade. E a Constituição Federal foi fundamental para chegarmos ao modelo atual. Esperança e muita paciência, uma combinação que resume a rotina da maioria das pessoas que precisava da justiça na década de 80. Teve gente que nem conseguiu esperar a resposta. Muitos vinham a óbito aguardando uma decisão judicial que demorava 10, 15 anos para ser resolvida. O Brasil dos anos 80 deixou de ser rural. Os grandes centros foram tomados por quem queria um lugar ao sol na cidade grande. Mas esse sol não brilhou para todos, pelo menos não quando o assunto envolvia a justiça. Era uma demora danada. Quem sofria em especial são as partes mais pobres e as partes menos beneficiadas da sociedade. Os aposentados, os pensionistas, que muitas vezes já eram idosos. Seu João que o diga. Muito difícil, porque as nossas maiores demandas são de aposentadoria mesmo, né? Porque os contratos normalmente vão mudando de acordo com a legislação e aí vão reprimindo as nossas necessidades. Nós buscamos a justiça para fazer essa correção. Surge um novo fenômeno nos tribunais, o abuso do direito de litigar, traduzindo para o bom português, brigar pelo direito na justiça. Justamente por conta dessas ondas de litigação, discutia-se na década de 80 formas de facilitar o acesso à justiça. Na década de 80, a partir de 82, surgiram experiências de juizados especiais, isso no âmbito estadual, para tornar o processo mais simples, mais fácil, mais ágil, para resolver principalmente aquelas questões de menor complexidade, né, que foram chamadas naquela época de pequenas causas. Sofria a população, sofria o próprio judiciário. Servidores se viam diante de um mar de processos. Muitas ações, poucos juízes e poucas varas julgando, o que acarretava um atraso excessivo na apreciação das demandas e no seu julgamento. E para piorar, a maioria dos casos acabava indo para o mesmo lugar. Independentemente do valor e independentemente da natureza da causa, era tudo julgado na Justiça Federal Comum. Na Justiça Federal, o cenário não era diferente. Aquele tanto de burocracia só servia para emperrar ainda mais os julgamentos. Uma série de circunstâncias colaboram para isso. Às vezes tem testemunha, a testemunha não aparece, então adia a audiência. E o perito não consegue entregar o laudo a tempo. Então uma série de circunstâncias fazem com que o processo demore. A Constituição de 88 foi, neste ponto, muito importante. A Justiça passa a contar com 5 tribunais regionais federais e com o Superior Tribunal de Justiça, criado no mesmo ano. A grande responsável pela abertura das portas do Judiciário para o cidadão, principalmente com a criação dos juizados especiais, foi também a nova Constituição. Ela foi um embrião de toda essa situação dos juizados especiais, tanto os cíveis na Justiça Estadual quanto os federais, pois ela previu a possibilidade e a necessidade e obrigação da lei vir e dar uma celeridade maior nos processos. O judiciário fosse mais célere, mais econômico e mais justo, por óbvio. Em 1995, o empurrão que faltava para acelerar de fato o judiciário. Um passo importante para a resolução daqueles conflitos que se estendiam por anos.
foram criados os Juizados Especiais Estaduais, por meio da Lei 9.099. Ela busca resolver causas de menor potencial ofensivo que não superem 40 salários mínimos. No Juizado Especial Estadual, até 20 salários mínimos a pessoa pode entrar sem advogado. De 20 a 40 tem que ter um advogado. Mas mesmo assim as ações são muito mais rápidas e são de menor complexidade, o que poderia ser resolvido com maior facilidade pelo Judiciário. Mesmo com avanços propostos pela elaboração de leis que nasceram para desafogar a justiça, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, que também já foi coordenador dos Juizados Especiais Federais, acredita que é preciso muito mais. Podemos percorrer um outro caminho, não desfazer o caminho da paz construída pela figura do Estado, mas construir também, revisitar esse caminho da paz pelo diálogo, antes de se esgotar essa conversa, antes de se esgotar esse diálogo, não há necessidade da intervenção do Estado como substitutivo da vontade das partes. Para especialistas, essa mudança de mentalidade passa por medidas que priorizem a conciliação. A criação dos Juizados Especiais Federais em 2001 deu o sinal. Imaginem vocês um muro entre dois vizinhos. Por que esses dois vizinhos não podem acordar? Por que esses dois vizinhos não podem resolver aquele impasse sem levar para o Estado? Conciliação é o objetivo principal dos juizados especiais, sejam os federais, sejam os estaduais. Então, tendo conciliação, o processo anda muito mais rápido. E essa é uma tendência internacional do judiciário. E o Brasil está começando a adotar agora. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em 2000, chegaram os Juizados Especiais Federais para ganhar rapidez em causas como revisão de aposentadoria, concessão de benefícios, revisão de FGTS, entre outros. Qualquer causa que não ultrapasse 60 salários mínimos, o que representa pouco menos de R$50 mil. Uma cirurgia na coluna afastou Emília do trabalho de contadora. O dinheiro que passou a receber foi do auxílio-doença pago pelo INSS. Mas, após um tempo, o órgão suspendeu o benefício, alegando que ela já tinha condições de voltar a trabalhar. Eu me encontrava de licença médica e o INSS começou a me negar os benefícios a que eu tinha direito. Sem o auxílio, as dificuldades começaram a aparecer. Eu fiquei mais de um ano sem receber absolutamente nada, não recebia nada do INSS. E sem salário algum, entrei em desespero. Emília só conseguiu resolver o problema no Juizado Especial Federal, onde são julgados casos que envolvam autarquia ou órgão público federal. Muitas vezes nós ficamos desacreditados, a justiça não funciona, eu não vou lá procurar porque eu não estou pagando um advogado. Mas não, lá você tem assistência de um advogado que te dá toda a atenção, te dá todo o aconselhamento necessário. Foi muito bom, funcionou para mim, eu recebi todos os meus direitos e até melhor do que se eu tivesse pago um advogado particular. A ideia dos Juizados Especiais Federais, que foi criado pela Lei 10.259 de 2001, é facilitar o acesso da população à justiça e resolver os processos de forma mais simples e rápida. Imagine um cidadão, que é muito comum aqui, um idoso, ter que suportar a média de duração desse processo de 10 a 15 anos. Seria uma coisa inconcebível hoje.
E os juizados especiais federais, especificamente, no caso de previdência social, da assistência social, são processos que tramitam extremamente mais rápido. E esse tempo pode ser ainda menor, quando é resolvido com a conciliação. Com a conciliação, os processos são resolvidos quase que automaticamente. Então, a fase até pré-processual. Aqui em Brasília, por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos uma central de conciliação e antes do processo ser distribuído, passa por uma conciliação. E tem perfil de conciliação, passa por uma fase pré-processual e ali mesmo ele é resolvido. Ou seja, quase que automaticamente. A parte entrou com o processo, marca uma audiência de conciliação e pode ser que saia um acordo. Segundo o juiz federal, mais da metade dos casos previdenciários são resolvidos apenas com diálogo. Realmente é o público que mais necessita, principalmente os segurados da Previdência Social, porque não pode esperar. São benefícios por incapacidade, são pessoas com deficiência. E seria inconcebível essas pessoas estarem hoje num sistema comum. E foi exatamente com a conciliação que Emília, que teve o auxílio-doença cortado pelo INSS, conseguiu o benefício de volta e recebeu até o valor retroativo. A conciliação, de fato, é a melhor forma de você resolver um problema. Eu realmente só posso dar os parabéns a esse recurso que nós temos lá. É numa sala como esta que são feitos os acordos, as conciliações. De um lado fica o cidadão que está pedindo o que acredita ter direito e do outro um representante de um órgão público federal que está sendo cobrado. A juíza ouve as duas partes e tenta fazer com que eles cheguem a um acordo. Dona Marioneide procurou a justiça depois que perdeu o cartão do banco. Ela registrou a ocorrência, mas ao chegar à agência bancária, descobriu que um saque foi feito. Mesmo afirmando que não tinha sido ela, o banco não quis devolver o dinheiro. Em frente ao juiz, a história foi diferente. E com apenas 10 minutos e um aperto de mão, o problema que Oneide enfrentava há meses foi resolvido. Procurei o banco vários dias para a gente entrar em acordo, né? Aí foi obrigado a procurar a justiça. Cheguei a esse ponto por causa deles mesmo, né? Eles ressarciram o valor e indenizaram no dano moral uma quantia a mais, além do valor sacado na conta. Você resolve o problema do processo, arquiva o processo, as partes satisfeitas, o Estado, de uma certa forma, também cumpre o seu papel de zelar por uma justiça mais rápida e o judiciário fica menos assoberbado de processos. Os juizados especiais federais julgam casos sobre revisão de aposentadoria, concessão de benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e por invalidez, revisão do FGTS e qualquer ação de até 60 salários mínimos, que dá pouco mais de R$47 mil. Também são analisados casos de indenização por dano moral contra autarquia ou órgão público federal. Qualquer pessoa pode entrar com processo nos juizados, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte. Os juizados especiais federais são divididos em 5 regiões. A primeira região é a maior, com 14 estados brasileiros. Só para que você tenha uma ideia, de 2002, que quando foi implantados os juizados especiais federais, quer dizer, no âmbito da Justiça Federal, até a data de hoje, tivemos mais de 4.700.000 demandas nos juizados especiais federais da primeira região, que abarca mais de 80% do território nacional. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, a cultura do diálogo é a melhor forma de atender as pessoas que têm dificuldades ao acesso à justiça. E os juizados especiais federais hoje é um motivo de inclusão social, um motivo de resgate da cidadania, um motivo de incremento da economia e um motivo também de mudanças de paradigmas, onde a própria sociedade reconhece que antes de litigar com a Caixa Econômica Federal sobre aquele imóvel, sobre aquele financiamento, pode sim conversar com os representantes da Caixa, com a ajuda de um perito, às vezes, de um profissional técnico, e encontrar sua solução para que, ajudando ou contribuindo para que o Estado juiz possa julgar outras matérias que não alcançam a cultura do diálogo. Quando as partes não conseguem chegar a um consenso, o juiz ouve depoimentos e marca uma audiência de instrução e julgamento, onde serão apresentadas as provas. Após a sentença do juiz,
Se quem perdeu não estiver satisfeito, pode recorrer da decisão no próprio Juizado Especial Federal. Pode haver recurso para a turma recursal, até nesse ponto é bom, porque também há uma diminuição de instâncias, né? O nosso órgão, por excelência, de recurso é a turma recursal. Obviamente tem sistemas de incidente de uniformização de jurisprudência que chega até a turma nacional de uniformização, mas é a exceção. Normalmente aqui o processo finaliza nas turmas recursais, que é o órgão de segundo grau dos juizados especiais federais, desse microsistema. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Mais do que desemperrar processos, os juizados especiais venceram distâncias e ganharam um desafio: levar à justiça aqueles que só conhecem por histórias. Surgiram então os juizados itinerantes, que vêm ultrapassando obstáculos por terra e até mesmo pela água. Hoje, existem expedições que navegam pelos rios do país em direção a brasileiros de todas as regiões. Quem vê a Maria Emanuele assim, toda ativa, brincando pra lá e pra cá, nem imagina que a menina nasceu com uma doença grave. Vamos bater um papo com a família toda. Gente, vou conversar agora com o Manuel e com a Alexandra. Eles são pais da Maria Emanuele, que tá escondidinha aqui, porque ela não quer falar agora, né? Você não vai falar agora com a tia? Não vai falar. Ela tem 3 anos, Maria Emanuele. E ela, com 1 ano de idade, né, Alexandra? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, vocês descobriram que... É difícil. Quando ela começou a andar, ela mancava. E eu achava estranho por que ela mancava, né? Aí eu comecei a investigar, levei no ortopedista, levei um ortopedista, ele me falou que era comum, toda criança que começava a andar era assim mesmo. Só que você observa, porque criança começa a andar, ele não manca, ele anda inseguro. E ela mancava da perninha esquerda. Aí eu não me conformei com esse primeiro médico, procurei outros médicos. E atrás procurei outro médico aqui mesmo, na nossa cidade, ortopedista. Ele falou assim: olha, mãezinha, eu não posso te ajudar muito porque não é a minha área, pediatria. Mas você procura o ortopedista do Hospital de Bases, que é o Dr. Fabrício. Ele é especialista. Ele pediu vários exames, a gente começou a investigar em agosto, mais ou menos. Só foi diagnosticado mesmo, assim, de fato, em outubro, que foi assim, foi um baque. Aí quando foi dia 29 de novembro, ela fez a primeira internação para químio. Ela fez 48 sessões de químio, foi quando a gente consultou com o ortopedista e ele falou assim: olha, mãe, nesse caso a gente tem que fazer amputação. O tipo de tumor que ela teve é um tipo muito agressivo e ele tem possibilidade de voltar. E eles falaram para nós lá no hospital que se a gente não aceitasse esse tipo de cirurgia, que eles iam para a justiça. Entendeu? Porque a gente não respondia pela vida dela.
Assim como Maria Emanuele, Rosane também descobriu uma enfermidade que requer muitos cuidados. Em 2011, a representante comercial descobriu que estava com hepatite C, uma doença viral que leva à inflamação do fígado. Fui surpreendida por um vírus, todo mundo já ouviu falar, se não ouviu tem que buscar saber, hepatite C. E é tão grave quanto uma AIDS, porque a AIDS tem um leque de tratamentos, de medicação, e a hepatite C é um método, não tem outro. E é muito complicado. Aí o que acontece? Essa medicação, ela chega através do Estado. E se você ficar aguardando, você não vai se tratar nunca, você vai ter uma cirrose hepática, você vai para um transplante e você morre. As vidas de Maria Emanuele e Rosane se cruzaram quando as duas precisaram da ajuda dos juizados especiais federais para que recebessem um auxílio do INSS. E esse benefício tem ajudado e muito. A solução realmente foi procurar a Defensoria Pública. E falaram, todo mundo que eu conversava, não, isso vai, com sorte, vai alguns anos. Você vai se arrastar. Não aconteceu isso. Em 5 para 6 meses, no dia do meu aniversário, me liga a doutora Sônia Geraldes, falando seu tratamento começa amanhã, no dia do meu aniversário, 2011. Eles comentam com a gente que, assim, toda pessoa que passa por um tratamento deles tem direito a um benefício por direito da pessoa. Não interessa quanto que eu ganho ou que ela ganhe. Foi graças a essa ajuda que a gente teve condições de ir para São Paulo, fomos, ficamos 2 meses e graças a Deus deu tudo certo. Minha filha está aí andando, pulando, correndo. Em 14 anos da Lei dos Juizados Especiais Federais, muito se tem a comemorar, principalmente na vida dessas pessoas que mais precisam da justiça. Mas e aquelas que por algum motivo não podem ter acesso a esse trabalho? Como os juizados estavam funcionando apenas nas capitais e grandes centros urbanos, a população mais carente do interior do Brasil não tinha verdadeiro acesso à justiça. Mas em 10 anos dos juizados especiais federais itinerantes da primeira região, o maior que atende 14 estados brasileiros, já foram julgados mais de 400 mil processos. A própria legislação que trata dos juizados prevê essa figura do juizado itinerante. Ou seja, o juiz sai do local onde ele presta naturalmente a jurisdição, que é o fórum, e vai até uma comunidade, até uma escola, até uma universidade, até um bairro, enfim, fora do meio judicial, né, típico, e leva a oportunidade das pessoas, então, terem contato com a justiça e facilita o acesso à justiça e possibilita com isso maior inserção social e contato social entre a justiça e os cidadãos. Em uma dessas expedições que aconteceu este ano, juízes federais e voluntários embarcaram no navio da Marinha do Brasil para prestar atendimento aos ribeirinhos do Pantanal mato-grossense. Nós estamos fazendo todas as audiências, estão comparecendo as testemunhas. É claro que é bastante trabalhoso, mas se esforçaram, todas as testemunhas compareceram e a gente sente realmente a alegria, a gratidão dessas pessoas e o esforço que eles estão fazendo para chegar até a expedição. Porque a expedição está aqui, mas eles ainda estão mais longe, já é um grande esforço chegar até o navio. Famílias que moram às margens do rio e sobrevivem do que ele oferece. São mais de 2.000 pessoas que moram na região em condições precárias e sem acesso a serviços básicos. Uma comunidade que vive sem condições básicas de saúde e educação, que agora tem motivos para ser lembrada de maneira mais digna. Tem muitas crianças ainda que podem ser atendidas por vocês ainda. Um registro, né? CPF, RG. Muitas crianças não tinham e hoje tem. Tem pessoas que não tinham registro, de 60 anos, que não tinha registro, hoje é registrado. Foi um divisor de águas na legislação brasileira, no Poder Judiciário Nacional. Teve uma relevância jurídica imensa. Por quê? Porque ela proporcionou àqueles excluídos, aquelas pessoas carentes que não tinham acesso ao Poder Judiciário, esse efetivo acesso. E por parte do Estado, a responsabilidade que o Estado tem perante os cidadãos brasileiros. Senti que
tem alguém que lembra que nessa região mora gente também, de ser humano, né? Isso é muito legal. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Participe! Mande um e-mail para antesedepoisdalei@stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós.